livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Nós vamos estudar do verso 12 ao verso de número 18. Está melhor aí, né? Eclesiastes 1, do 12 ao 18. Recentemente eu fui apresentado a uma série policial chamada Blind Spot. Em português, Ponto Cego. Alguém aqui já assistiu ou está assistindo essa série? Alguns. Em um dos episódios que eu assisti, o agente mais inteligente da equipe tem que resolver um caso delicado. O caso envolve a morte de uma pessoa querida. Ao final do dia, ele até consegue, mas então faz a triste declaração para os colegas: eu resolvi o caso, mas não consigo resolver o problema do meu coração. Não é nossa experiência também? Não é o que nós vivemos tantas vezes ao longo do caminho, irmãos? Nós conseguimos algumas coisas, mas não outras. Nós alcançamos alguns lugares, mas não outros. Nós resolvemos alguns problemas, mas nós não conseguimos resolver todos os problemas. Por mais capazes que sejamos, por mais sabedoria que tenhamos adquirido. Eu te pergunto, por que a vida é assim? Por que é que ela não se deixa dominar, resolver, controlar por completo? O texto de hoje vai nos oferecer uma resposta valiosa, gente. E para começar, eu quero ler com vocês o verso 13, parte A. Eclesiastes 1, verso 13, parte A. O texto inspirado pelo Espírito registra: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Vamos orar? Espírito Santo, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, nós queremos repetir as palavras do salmista, que há muito tempo perguntou: como pode o jovem ou o crente manter pura a sua conduta? A resposta dele foi: vivendo de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Eis o que queremos. Nós queremos viver debaixo do sol, de acordo com a Tua Palavra. Então assiste-nos, ó Espírito. Auxilia-nos. Nós queremos ouvir, entender e responder à Tua Palavra de modo apropriado. Carecemos de Tua ajuda. E nós pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Depois de se apresentar brevemente e de nos colocar diante de seu tema e de sua pergunta-problema, o mestre de Eclesiastes está pronto para nos levar aos resultados de sua pesquisa. Bem, por onde é que ele começa? Pela sabedoria. Correlete, o mestre, se afastou de sua escrivaninha. O rei Salomão desceu de seu trono. E após ter passeado por toda a experiência humana em busca de significado, sua primeira conclusão é: sabedoria não é
tudo o que precisamos. Não é, pastor? Por que não? E o que devemos aprender acerca da sabedoria, se queremos viver bem debaixo do sol? De acordo com o mestre, em primeiro lugar, nós precisamos aprender sobre o amor da sabedoria. Verso de número 12. O texto registra: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. É uma espécie de segunda apresentação, levemente diferente. Se no verso 1, Correlete empregou a terceira pessoa do singular para se apresentar, aqui ele usa a primeira, dando um tom mais autobiográfico ao que escreve. Ou seja, o mestre de Eclesiastes não está falando a partir das experiências de terceiro. Ele está nos ensinando a partir das próprias experiências e conclusões. Outro ponto importante surge da declaração: fui rei em Jerusalém. Na versão Almeida, revista e atualizada, o texto diz: venho sendo rei. O que nos sugere que Salomão ainda é rei e que ocupa o trono de Israel já há bastante tempo. E por que isso é importante? Nós não estamos ouvindo as palavras de um jovem que acha que sabe das coisas. Nós estamos diante de alguém com cabelos brancos e com muita experiência para repartir. Isso pode ser confirmado por uma tradição antiga que ensina o seguinte: Cantares é fruto da mocidade de Salomão, Provérbios de sua maturidade e Eclesiastes é fruto de sua velhice. Walter Kaiser, um teólogo do Antigo Testamento, comenta: há neste livro um ar de arrependimento e humildade por valores e atuações erradas do passado. Eu concordo com ele. O autor deste livro é um rei poderoso. É alguém que se acha arrependido por muitas coisas erradas que fez. E é também alguém muitíssimo sábio. Como é que eu sei que ele é sábio? Ou que ele era sábio? Bem, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós lemos que Salomão, ao assumir o governo de Israel, como uma das primeiras ações que realizou, ele pediu a Deus sabedoria para governar. E o Senhor lhe atendeu. E o texto nos diz, palavras de Deus para ele: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém tão sábio como você. É por isso que precisamos ouvi-lo. Pastor, mas o que é que ele fez com a sabedoria que recebeu de Deus? Verso 13, que acabamos de ler. Ele escreve: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Percebam, Salomão recebeu sabedoria como um dom de Deus. Contudo, ele não se sentou sobre ela, não se acomodou como se ele já tivesse as respostas para tudo na vida. Não. Ele usou a sabedoria que recebeu
para investigar e explorar muito do que é feito debaixo do céu ou do sol. De acordo com um comentarista, investigar é mergulhar profundo, é ir à raiz da questão. E explorar é voltar à superfície, para olhar para a mesma questão pelos mais diversos ângulos. Esse foi o empreendimento deste homem em busca do significado da vida. Se foi suficiente, nós só saberemos depois. Mas por agora, o que merece destaque é isso. Salomão amava a sabedoria que recebeu. E ele a usou para estudar e conhecer o máximo possível. Não sei se você vai gostar do que eu vou dizer. E eu não sei se está muito alto, Celso. Tá muito alto, eu estou gritando muito aí. Então desliga esse negócio aqui para mim, por favor. Acho que vai me ajudar. Não sei se você vai gostar do que eu vou dizer. Mas a verdade bíblica é: nós fomos feitos para fazer a mesma coisa. Conhecer, estudar, explorar, pesquisar. Ao início da Bíblia, Moisés escreveu em Gênesis 2, e verso 19: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Para cumprir a missão, Adão precisou estudar, explorar, investigar e conhecer cada animal do Éden. O que nos ensina o seguinte: o homem não foi feito apenas para proteger o jardim. Ele foi feito para desenvolvê-lo para a glória de Deus. O mesmo pode ser dito sobre todos nós aqui, gente. Estudar, conhecer e ir à faculdade não são pecados. São apenas parte do que significa cumprir nossa vocação no mundo criado por Deus. Vocês se lembram de como Jesus resumiu os mandamentos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e também de todo o seu entendimento. Nós precisamos amar o Senhor também com todo o nosso entendimento. Nossa adoração no campus universitário, por exemplo, não pode se resumir a estudo bíblico e evangelismo. Produzir e ensinar professores. Pesquisar e aprender alunos. São os meios através dos quais nós também glorificamos a Deus no mundo. Não sei se você gostou, mas você foi feito para estudar, para conhecer, para investigar. Só ouvi um amém. E não deve ter sido dos alunos da UFPB. Agora, se é o que queremos fazer de fato, gente, lá na faculdade, lá no ensino médio, aqui na igreja ou em casa, nós precisamos nos recordar do mais importante. Do que é que eu estou falando? Do que se acha em Provérbios com alguma frequência. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria.
Sabe o que significa para a nossa discussão? Que o conhecimento tem muito valor para o crente, desde que venha depois do temor ao Senhor. Em outras palavras, nós precisamos estudar, pesquisar, produzir, conhecer, lembrando sempre do lugar supremo e primário de Deus na criação. Nós não estudamos a parte de Deus. Nós estudamos qualquer coisa a partir dele. Ele é o nosso ponto de referência primeiro. Nossos pensamentos não são totalmente independentes. Nós precisamos constantemente levá-los a que sejam cativos à palavra de Deus. E enquanto estudamos qualquer ciência, enquanto produzimos qualquer produto, nós precisamos fazê-lo em total dependência do Criador, que nos colocou aqui com este propósito também: conhecer, pesquisar, estudar, explorar a criação para desenvolvê-la. Se você não se lembra, a Bíblia começa com um jardim e ela termina com uma cidade que tem um jardim. Nós não vamos voltar ao Éden. Nós estamos sendo empurrados para algo infinitamente melhor do que o Éden. E pasmem vocês, lá vai ter produções nossas. Um exemplo, instrumentos que não estavam no Éden, mas estarão na Nova Jerusalém. Nós não estamos aqui só para passar. Nós temos a missão de desenvolver este lugar para a glória e louvor do nosso Deus. Para tanto, irmãos, nós precisamos fazer o mesmo pedido que Salomão fez. Um comentarista escreveu: diferentemente de Salomão, eu não sou rei. Mas será que eu não deveria orar como um? É claro que deveria. Salomão pediu sabedoria a Deus, não porque queria, em primeiro lugar, ser famoso. Ele pediu sabedoria a Deus para governar bem o povo de Deus. Quer sabedoria para viver debaixo do sol? Jovem, quer sabedoria para fazer as melhores escolhas na vida? Pai, mãe, quer sabedoria para conduzir seu filho no melhor caminho? Marido, quer sabedoria para liderar sua esposa? Ore a Deus por sabedoria, reconhecendo o seu tamanho, reconhecendo a sua limitação e lembrando sempre do tamanho de Deus e de sua generosidade. Foi Tiago que escreveu no capítulo 1 de sua carta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. É do que precisamos, gente, de sabedoria do alto. A pergunta, no entanto, permanece: sabedoria é tudo o que precisamos? O que mais precisamos aprender sobre ela neste texto? Em segundo lugar, o mestre, para não dizer tanto Correlete, nos diz que nós devemos aprender sobre a fraqueza da sabedoria. Com tudo o que recebeu de Deus, o mestre de Eclesiastes se propôs a algo.
Eu vou explorar e investigar tudo que é feito debaixo do sol em busca de significado. Qual foi o resultado? Em que deu todo o trabalho dele? Verso 13 e parte B. Olha a declaração estranha que ele faz. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Que fardo pesado. A expressão poderia ser traduzida por negócio infeliz. Todo o trabalho de Salomão em busca de significado foi resumido a: é um negócio infeliz. Por quê? Ele vai nos oferecer respostas. Antes, porém, percebam algo. Ele atribui este negócio infeliz a Deus. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Será que foi Ele mesmo, gente? Você precisa lembrar que a expressão debaixo do sol limita a pesquisa de Salomão à vida que conhecemos. É vida pós-Éden. É vida pós-queda. Quando o homem caiu de seu estado original de santidade, todas as coisas debaixo do sol foram afetadas radicalmente. Não há nada que não esteja manchado pelo pecado. E por alguma razão, é o que ele está dizendo, por enquanto, Deus permite que assim permaneça. É por isso que ele olha para a vida e diz: é um fardo pesado tentar entender, compreendê-la. Por quê? Porque ele a chama de fardo pesado. Duas respostas. A primeira, verso 14. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Inútil, você se lembra, né? É rebelde. E significa vapor, fumaça, neblina. Por mais sabedoria que tenha, o que o mestre de Eclesiastes está dizendo é: a sabedoria é fraca, não dura, não completa, não explica tudo na vida. Para piorar ou melhorar, ele emprega aqui uma nova expressão: correr atrás do vento. A sabedoria não é fraca apenas porque passa. Ela também é fraca porque não consegue agarrar a vida, não consegue dominar, controlar ou pastorear a vida. A vida escorrega, foge, corre de nós. Foge do controle até dos homens e mulheres mais sábios do mundo. É por isso que ele a chama de um fardo pesado. Mas há uma segunda razão para isso. E ela aparece no provérbio do verso 15. O sábio escreve: o que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. A sabedoria é fraca, não só porque não consegue controlar a vida, mas também
porque não consegue resolver a vida. Debaixo do sol, algumas coisas simplesmente não podem ser endireitadas. Por mais sábios que nos tornemos, a sensação é sempre que algo está nos faltando. Você concorda com ele? Você consegue publicamente declarar que a sua sabedoria é fraca? Sim. Então seja humilde, meu amigo. Doutor, a sabedoria não é tudo o que precisamos. Você pode ter estudado fora do país. Você pode ter muitos diplomas na parede. Você pode ter um monte de papel com a sua assinatura sobre o birô, onde você leciona, onde você trabalha. Mas eu te pergunto, e daí? Isso te faz melhor do que alguém? Você já conseguiu resolver o problema da humanidade? Você sabe o que está nos faltando de fato? Não. Você não consegue. Você não sabe. Então seja humilde. E lembre-se, nós somos todos igualmente incapazes de desvendar alguns dos grandes mistérios da vida. Essa é a mensagem de Salomão aqui. Eu te pergunto de novo, você concorda com ele? Concorda que a sabedoria é fraca? Então seja sábio como ele. Não espere tudo do conhecimento que você adquiriu. Não faça dos títulos seus deuses. Muitos entram na vida acadêmica pensando, quando me formar, eu terei tudo o que preciso. Quando terminar o doutorado, finalmente, eu serei respeitado na minha área. Quando conseguir a aprovação neste concurso ou naquela instituição, então eu terei tudo na vida. Será mesmo, Jéter? Se é o que você tem nutrido no coração, se é com o que você anda conversando na mente, sinta a fumaça do cachimbo teológico deste homem. Ela está dizendo na sua cara, na minha cara, é rebelde. Tua sabedoria é fraca, é incapaz, não resolve todas as coisas, ela não é tudo o que você precisa. Por mais sábio que você se torne na vida, a vida ainda vai dar um jeito de escapar às vezes. Você vai ser o cara na sala de aula, mas vai tremer de medo ao receber um diagnóstico médico. Você vai ser extremamente respeitado na sua área, no seu trabalho, mas alguns probleminhas da tua casa vão te levar ao desespero por causa da sensação de incapacidade. Então seja sábio. Não dependa totalmente da sua sabedoria. Ponha a sua esperança em Deus. Por agora, irmãos, por mais que não gostemos, a vida por vezes vai se revelar um fardo pesado, algo torto que não pode ser endireitado, um negócio infeliz. Será que eu estou mentindo? Salomão estaria equivocado? Não, e nós sabemos, ele está certo. Por mais conhecimento que tenhamos,
todos nós somos obrigados a enfrentar o lado feio, pesado, difícil da vida. Por isso eu insisto, não espere tudo do seu conhecimento. Espere tudo do seu Deus. Quando Jesus começou a pregar, em seu ministério terreno, ele foi à sinagoga de Nazaré. Ele abriu o rolo do profeta e leu o que estava registrado ali sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Ele me enviou para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Porque foi que Jesus veio. Segundo esse texto, ele veio para fazer justiça. Ele veio para acertar as coisas, colocá-las em seu devido lugar. E ele o fez. Ou pelo menos começou a fazer. Seus milagres significavam que o reino de Deus já estava entre nós. Mas eles também apontavam para a plenitude do reino, que nós só viveremos no futuro. Por mais tristes, pesados e tortos que sejam alguns ou muitos dos nossos dias na terra, em breve, irmãos, todos nós cantaremos com a multidão do Apocalipse. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Por quê? Porque verdadeiros são os seus juízos. Sim, Ele fará justiça. Ao final de todas as coisas, Ele vai colocar tudo em seu devido lugar. Então não espere tudo do conhecimento ou da sabedoria. Deposite todas as fichas no Deus a quem você adora. Porque a sabedoria não é definitivamente tudo o que mais precisamos. Nós aprendemos algo sobre o amor pela sabedoria. Nós aprendemos algo sobre a fraqueza da sabedoria. E para terminar, o mestre nos diz que nós devemos aprender sobre o sofrimento da sabedoria. Verso de número 16. Salomão escreve: eu fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Vejam, este homem não está de brincadeira. E de novo, ele não é um jovem cheio de si, que leu 5 livros e que agora acha que domina todo o conhecimento do mundo. Não. Ele é um homem de cabelos brancos, experimentado, que olhando para trás pode dizer com tranquilidade: Deus cumpriu o que me prometeu. Ele me deu muita sabedoria. De acordo com o capítulo 4 do livro de Reis, ou do primeiro livro de Reis, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os sábios do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Sua fama espalhou-se. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria dele. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. De fato, irmãos, Deus cumpriu o que lhe prometeu e fez dele o homem mais sábio de sua geração. E o que ele fez com tamanha sabedoria?
verso 17. Por isso, porque adquiri muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Agora é uma comparação, perceberam? Ele já leu todos os livros de sua vasta biblioteca. Mas agora ele senta para comparar sabedoria e loucura. Loucura aqui não é insanidade mental, gente. Loucura e insensatez geralmente na Bíblia se referem à desobediência a Deus. Há o caminho da sabedoria e obediência, e há um caminho de desobediência que a Bíblia chama de loucura. Ele comparou os dois caminhos. Funcionou? Como veremos no capítulo 2, é claro que a sabedoria é melhor do que a desobediência. Só que tem um porém. Ela ainda é limitada. Ela não resolve todas as coisas. Por isso, fazer da sabedoria a grande coisa da vida é correr atrás do vento. É tentar pastorear, dominar algo que não se permite ser dominado. A vida foge, outra vez, até das mentes mais sábias deste mundo. Essa é a primeira conclusão de Koheleth a essa altura do texto. A segunda aparece no verso 18, outro provérbio. Pois quanto maior a sabedoria, maior também o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior será o desgosto. Que declaração, hein? Ter adquirido muita sabedoria não aliviou o coração de Salomão. O perturbou, aumentou o sofrimento. Por quê? Porque ele até sabe comparar certo e errado, separar obediência de desobediência, só que isso não conserta tudo. Saber muito sobre muita coisa debaixo do sol não trouxe paz ao seu coração. O que aconteceu em muitas ocasiões foi exatamente o contrário. O coração dele se encheu de desgosto, de tristeza, de perturbação. Por quê? Porque embora fosse o homem mais sábio do mundo, ele não dava conta de resolver alguns dos problemas mais delicados da humanidade. Não é assim que a gente se pega às vezes. Seria tão mais fácil se não soubéssemos de tanta coisa. Vocês não acham? Não temos escolha. Deus nos fez para conhecer muitas coisas. Deus nos fez amar a sabedoria. Por isso, mais cedo ou mais tarde, todos nós somos apresentados ao sofrimento que vem dela. Nós conhecemos, mas não damos conta de resolver todos os problemas que surgem. E entenda, não é culpa de Deus. Ao início de todas as coisas, quando nos criou, Ele nos deu o direito da escolha. Sabedoria e loucura estavam diante de nós.
Obediência e desobediência nos foram ofertados e, infelizmente, nós escolhemos os últimos. E não foi só Adão, gente. Até Salomão, o mais sábio dos homens, fez a mesma escolha. Leia o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis e veja o sofrimento em que ele se meteu por desobedecer a Deus, por adorar falsos deuses, por se entregar às paixões deste mundo. Então fica a dica para você, amigo. Não só compare uma coisa com outra, sabedoria e loucura, obediência e desobediência. Não, escolha a sabedoria. E você vai evitar muito sofrimento. Escolha a desobediência a Deus e você vai encher a sua vida de muito sofrimento. Simples assim. Só que não. E é o que o livro de Eclesiastes nos prova vez após vez. Sim, a sabedoria é melhor do que a loucura, mas ela não explica tudo. Ela não resolve tudo. Ela não nos livra do sofrimento por completo. O sofrimento depois da queda é parte comum da vida debaixo do sol. Seja você ateu ou crente, não tem jeito. Todos nós vamos sofrer. Por isso a questão não é se vamos, mas é como vamos enfrentar os sofrimentos da vida debaixo do sol. Se o mestre de Eclesiastes parece nos frustrar com esta vida debaixo do sol, lembre-se constantemente disso. É somente porque ele quer nos levar, neste caso, à segurança máxima de se estar em Deus, que governa tudo, todos e está sobre o sol. Quem, por exemplo, pode controlar os ventos fortes da vida, gente? Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia quando de repente foram surpreendidos por uma tempestade. Lembram disso? Como eu e vocês tantas vezes na vida, os discípulos foram tomados de pavor e medo. Jesus, que dormia, se levantou tranquilamente, silenciou o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O que você acha que aconteceu? É claro que funcionou. Marcos nos diz em seu evangelho que o vento se aquietou imediatamente e fez-se completa bonança. Você conhece essa história? Você lembra qual é o grande ensinamento dela? Que Cristo domina até sobre a criação. Pelos primeiros capítulos do Evangelho segundo Marcos, é o que o evangelista está nos dizendo. Ele dá ordens aos demônios, ele dá ordem às doenças, ele ressuscita pessoas, ele dá ordem à criação. A sabedoria não pode controlar os ventos fortes da vida. Mas ao som da voz de Jesus, o vento, o mar e toda a criação se aquietam. Jesus é a âncora que precisamos em dias de tempestade. Ele é o abrigo no temporal que enfrentamos. Ele é o único que pode colocar os ventos fortes na coleira. Então, em dias de sofrimento, irmão, não se afaste de Jesus. Mesmo que você não entenda tudo como os discípulos, venha para perto dele e você estará seguro. Você duvida disso? Então diga-me, quem pode endireitar o que está torto neste mundo? Salomão é o máximo que a humanidade pode nos dar. Contudo,
como ele mesmo testemunha, sua sabedoria é fraca, incapaz de endireitar as coisas tortas da vida. Você não precisa de mais um sábio, de mais um guru, de alguém que diz ter algo novo para oferecer, revolucionário da vida. Não, não. Salomão é imbatível. E mesmo assim, ele não dá conta. Nós precisamos de alguém maior do que Salomão. E enquanto conversava com uma multidão, Jesus disse de si mesmo: aqui está diante de vocês quem é maior do que Salomão. Em breve, irmãos, Jesus vai nos conduzir à restauração plena de todas as coisas. Nada ficará torto para sempre. Tudo será colocado em seu devido lugar, porque Ele pode. Você gostaria de estar lá para ver com seus próprios olhos? Antes você precisa resolver algo aqui. O apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, arrematando o seu sermão, ele dizia à multidão: salvem-se. Salvem-se desta geração corrompida. Corrompida é outra palavra para torto. Se você nos visita, não se ofenda, nós cremos nisso mesmo. Por natureza, nós somos corrompidos, tortos, quebrados. Somos pecadores diante de Deus. E não há sabedoria debaixo do sol que seja capaz de nos endireitar perfeitamente. Por isso nós precisamos de Cristo, gente. Ele veio de muito além do sol para nos salvar da ira de Deus e para nos declarar justos, retos aos olhos do Pai. Você quer ver a restauração de todas as coisas? Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se o fizer, se for verdadeiro, se o Espírito estiver em ação em você, a restauração vai começar aqui e agora, no seu coração. Você não precisa levantar a mão, você não precisa vir à frente, você não precisa assinar cartão, não. Se o Espírito começar a restauração em você, todos saberão. Porque você vai mudar de rota. Você vai começar a odiar o que amava e a amar o que você odiava. Vai ficar notório. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos vão perceber. Tem algo acontecendo em você. É a restauração. É o poder do Evangelho em ação. É como funciona, gente. Nós não nos bastamos. Nós precisamos de ajuda externa. Sozinhos, o melhor que temos é Salomão e a fragilidade da sabedoria humana. O melhor que podemos dizer é o que aquele agente inteligente disse: eu resolvo os casos, mas não consigo resolver os problemas do meu coração. Não somos capazes. Não podemos resolver todas as coisas. A boa notícia da Bíblia é: Deus pode. E Ele o fez em Cristo Jesus. Vocês se lembram da mesa de pedra de Nárnia? Se alguém não leu, leia Nárnia. Tem 12, 13 anos que eu prego nessa igreja.
E eu sempre falo de Nárnia e algumas pessoas sempre ficam se perguntando o que é isso. Para salvar a vida de um pecador chamado Edmundo, Aslan, o grande leão que representa Cristo, se entrega para morrer na mesa de pedra. E depois de voltar à vida, ressuscitar dentre os mortos, ele explica o que aconteceu às crianças dizendo o seguinte: se a feiticeira branca fosse capaz de ver mais longe, ela saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Isso é restauração, gente. Foi como Aslan resolveu o problema de Edmundo na mesa de pedra. E foi como Deus resolveu o meu e o seu grande problema na cruz do Calvário. Jesus sofreu e morreu, assumindo as nossas culpas, pagando o preço por nossos pecados, a fim de nos salvar do sofrimento eterno do inferno. Isso é tão grande e tão diferente de qualquer sabedoria humana, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: Cristo é a sabedoria de Deus para nós. A sabedoria humana não é tudo o que precisamos. Cristo é, e Ele jamais vai nos decepcionar. Ponha a sua esperança nele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vá ao Senhor em mais uma oração. Fale com Ele sobre aquilo que você ouviu nesta noite.